Primeira modalidade é a modalidade mais geral, mais genérica, mais simplificada, né? O próprio nome já fala, são os parcelamentos ordinários, simplificados ou convencionais. O que são esses parcelamentos ordinários, simplificados ou convencionais? São os programas de parcelamento que sempre estão abertos para o contribuinte, né? Então, basta que o contribuinte esteja em dívida com a fazenda, né? Basta que ele tenha crédito tributário não recolhido para a fazenda, para que ele possa ingressar em um parcelamento ordinário, simplificado ou convencional. No que consistem esses parcelamentos simplificados, ordinários ou convencionais? Basicamente, e na grande maioria das vezes, é o parcelamento daquele débito em até 60 parcelas. Então, a partir do momento que o contribuinte deixa de recolher um tributo e ele precisa recuperar a sua regularidade fiscal, ele pode requerer o parcelamento junto à fazenda, e esse parcelamento costuma ser sempre deferido mediante a condição inicial, que é o pagamento da primeira prestação. Então, basta que o contribuinte ele requeira esse parcelamento especial, pague a primeira parcela, esse parcelamento ordinário, desculpe, parcelamento especial é outra coisa. Pague aquele parcelamento ordinário, a primeira parcela daquele parcelamento, para que ele obtenha, para que ele recupere a sua regularidade fiscal. Então, esse parcelamento ordinário é muito simples, né? O contribuinte ingressa no sistema daquele órgão ao qual ele é devedor, seja a Receita Federal, seja a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seja a Receita Estadual, seja a Receita Municipal, seja um débito inscrito em dívida ativa do Distrito Federal, seja um débito do Simples Nacional, basta que o contribuinte ingresse no sistema e requeira o seu parcelamento em até 60 vezes, tá? Não é regra geral esse parcelamento em até 60 vezes. Pode ser que algum município não tenha essa modalidade de parcelamento, não é uma regra geral. Cada estado, cada município, o Distrito Federal e a União Federal editam as leis respectivas, as leis dentro dos seus âmbitos de competência para regulamentar essas modalidades de parcelamento. À exceção do Simples Nacional, que consta numa lei complementar, todos os demais tributos são administrados, são cobrados, né, por cada um das unidades federadas competentes. Então, o ICMS, quem vai cuidar disso é o Estado, o IPVA, quem vai cuidar é o Estado, o IPTU, quem vai cuidar é o município, o ISS, quem vai cuidar é o município, as contribuições ao PIS, a COFINS, quem vai cuidar é a União Federal. Então, a depender da espécie tributária, deverá haver ou não uma lei estabelecendo a possibilidade do contribuinte fazer o parcelamento em até 60 prestações, tá? E no mais das vezes, cada prestação é corrigida pelos índices da Selic, né? Então, a grande maioria dos parcelamentos que estão disponíveis, tanto no ambiente federal, estadual, municipal, no Distrito Federal, eles são corrigidos pela Selic, tá? Então, basta que o contribuinte tenha uma dívida fiscal, que ele se encontre em uma situação que ele precisa recuperar a sua regularidade fiscal, ele precisa obter a sua regularidade fiscal, ele poderá requerer um parcelamento ordinário, simplificado ou convencional, na grande maioria das vezes em até 60 vezes. E no âmbito federal, por exemplo, existe o parcelamento ordinário em até 60 vezes, e também para o Simples Nacional, né, as empresas que devem Simples Nacional, no âmbito da Receita Federal, têm a possibilidade de fazer o parcelamento em até 60 vezes. E aqui tem algumas regras que são aplicáveis, por exemplo, se for um reparcelamento, aquele contribuinte tem que pagar 10% do valor da dívida para que aquele parcelamento seja aceito, né? A prestação inicial será de 10% do valor total da dívida para que aquele parcelamento seja aceito. Se for um reparcelamento, ou seja, se o débito já foi parcelado uma vez, já foi parcelado duas vezes, se ele for fazer um terceiro parcelamento, ele tem que pagar 20% de entrada, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo dos parcelamentos ordinários, simplificados e convencionais que se aplicam na grande maioria das unidades federadas, bastando que o contribuinte tenha
uma dívida para que ele possa requerer o parcelamento e ter deferido mediante o pagamento da primeira prestação.